Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita e dessa vez abordando o livro dos Espíritos, voltamos para dar continuidade ao trabalho e sempre fazendo interrogações para que você pense. É possível que exista colônias espirituais de animais? É possível que animais tenham espíritos? Longe de contradizer quem quer que seja, nós vamos apresentar os aspectos que a doutrina espírita aborda sobre esse assunto, que a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos legaram essa informação quanto à possibilidade. Eu destaco somente para pensarmos o ponto em que eu faço esse questionamento, onde ele responde. Não vou dizer agora, né? Não. Vamos deixar vocês pensarem. É possível? Se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sino para notificações e dar um like se vocês estiverem gostando. Então, dando continuidade, e eu não vou responder ao questionamento agora, no transcorrer da apresentação dos pontos principais da doutrina, nós responderemos a esse questionamento. Lembrando que estamos ainda na introdução do livro dos Espíritos e a continuação. Nós vimos a visão geral, nós falamos sobre a terminologia, nós falamos sobre os fenômenos, explicações espíritas, explicações alternativas, e agora vamos falar sobre os pontos principais da doutrina. O que serão esses pontos? Será que com isso eu consigo definir se eu sou espírita ou sou espiritualista? Será que através destes pontos Kardec consegue nos passar essa mensagem mostrando quando é um, quando é outro? E ele vem abordando da seguinte forma: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, já começa a nos mostrar aí a certeza de um mundo além da matéria. Nós vamos entender por que da necessidade desta matéria, por que a necessidade do corpo físico. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material, perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. E está falando do quê? Do nosso corpo físico. Do nosso, vou chamar de cárcere, né? O cárcere tão necessário ao progresso do espírito que mais à frente iremos abordar. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Respondi a pergunta que fizemos? Então, nós damos uma paradinha rápida só para te explicar. Quando Kardec apresenta os pontos da doutrina espírita, ele não permite, não é admissível pensarmos em que haja reencarnação de animaizinhos. E o detalhe que se chama atenção também, se observarmos, sempre os animaizinhos são os cachorrinhos, os gatinhos. Mas existem outros animais, inclusive, que nos causam certa repulsa ao vê-los e que faz parte do reino animal. Onde ficam esses animais? Deixam de existir? Não vão para lugar nenhum? Vão para nada? Então, a mesma analogia que eu estou te convidando a pensar se faz para esses outros animais. E que Kardec vem nos socorrendo, dizendo que da impossibilidade da reencarnação de animais ou da existência de espírito de animais, que nós veremos mais à frente com maior definição o que ele nos coloca acerca deste assunto bastante conflitante, com bastante interrogações e que alguns até criticam, dizendo que estava se contrariando às leis de Darwin,
completamente diferente esse assunto. Muito pelo contrário, a doutrina apoia a teoria de Darwin. Ela não é contra a teoria de Darwin, só que nós precisamos entender o que é matéria e o que é espírito, o que desenvolve um, o que desenvolve outro. Então, colocando em outras palavras, ele diz aqui que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Ou seja, espírito só encarna na espécie humana. Em outras palavras, ele está dizendo que animais não têm espírito. Então, o mundo espiritual, ele é composto por os seres não corpóreos, ou seja, os espíritos. Se animal não tem espírito, então no mundo espiritual não tem animais. É uma conclusão lógica que a doutrina nos traz. Nós vamos estudar isso mais aprofundadamente quando chegarmos nesse ponto da doutrina que fala sobre os reinos. Dando continuidade, ele fala que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Ou seja, a alma é um espírito encarnado. Olha, usando as duas terminologias que se definem por uma única coisa. Alma e espírito, para Kardec, é uma coisa una. A única diferença é um envoltório que está ali a conduzir esse espírito. Para o espírito, nós teremos lá, vamos depois discutir, o perispírito. Para o corpo, a alma, o corpo físico. Há no homem três coisas. O primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, o princípio vital ele fala que é comum para os dois, tanto para o homem quanto para o animal, quanto para as plantas, que veremos também. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós veremos mais à frente, e ele chama isso de perispírito. E que eu costumo brincar dizendo que é o driver, que faz a comunicação entre o corpo e o espírito. E veremos mais à frente também por que falamos isso. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Aqui ele já vai te explicando, te dando as primeiras dicas de o que é esse perispírito. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, o corpo físico, a matéria. O espírito conserva o segundo, que lhes constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno da aparição. Ele está te falando o quê? Está te dizendo sobre o perispírito. Que alguns equivocadamente, e Kardec vai negar isso mais à frente, não é agora que vamos discutir isso, a segunda morte. Né? Nós veremos os equívocos que são nos apresentados sobre essa questão. É claro que quando se aborda esse assunto, uma série de contraditores se levantarão. Não temos a menor dúvida disso. Mas a ideia não é confrontar, a ideia é esclarecer. Mas esclarecer não com a opinião pessoal daquele que está aqui, mas sim com aquilo que Kardec nos legou, aquilo que nos é apresentado. E isso é a obrigação de todos nós, de mantermos mais fidedignamente aquilo que foi apresentado, sem alterar, sem dar interpretações pessoais. Então o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então ele está te dizendo que nós conseguimos ter contato com o mundo espiritual pelos nossos sentidos. Tudo vai depender desse trabalho, dessa melhoria, dessa percepção que através de estudos vamos tendo. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seu conhecimento, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Então, ele vai te mostrando aqui que a doutrina espírita tem classificações para esses espíritos, mostrando ordem desses espíritos. É claro que ele vai te dizer também mais à frente que a ideia de anjo é uma concepção humana.
Espírito não é anjo, espírito não tem asinha, espírito não sobrevoa, né, com as suas asinhas. Isso não é uma verdade, isso é uma criação ou uma ficção que o homem, pelas suas necessidades, acaba criando. E este é o perigo que essa doutrina vai nos convidar a refletir sempre sobre essas questões. É possível isso ocorrer, colocando sempre a razão para confrontar esses fenômenos, essas apresentações. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados desta perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria eivados de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia, em consequência, parece ser o que neles predomina. São os espíritos estúdios ou levianos. Então ele está te mostrando um elenco de classificação desses espíritos e que nós estamos inclusos em algum deles. Em alguma dessas categorias. Alguns dizem, não, mas eu sou um ser bom. E vamos nos surpreender quando estudarmos a fundo esta classificação. Essa classificação. Vamos realmente ficar muito surpresos aonde estamos inclusos nessa classificação. Dando continuidade, ele nos fala: os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta uns com expiação, a outros com missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente até que haja atingido absoluta perfeição moral. Então ele está te mostrando que ninguém nasce santo. Não. Ninguém é um ser iluminado. Não. Ninguém tem nomes pomposos de espíritos famosos que repentinamente tornaram-se. Não. Ou foram criados assim. Exatamente. Ele vai te dizer que todo espírito, pela justiça divina, é criado simples e ignorante. E na medida em que vai reencarnando, nas sucessivas marchas do progresso, ele vai se aprimorando, ele vai se transformando. E aí a gente fica pensando, será que eu posso me tornar um espírito superior? Eu afirmo que sim. Eu não digo quando, mas eu digo que nos tornaremos espíritos superiores, sim, na medida que fomos depurando as nossas imperfeições, que fomos corrigindo as nossas deficiências morais e fomos nos aproximando da ética, fomos nos aproximando desta perfeição e abandonando essa materialidade, abandonando os vícios que vamos acumulando ao longo dessa jornada, porque sim, nós vamos abordar isso mais à frente, são esses vícios que nos arrastam para a imperfeição e que somente no processo de consciência, de responsabilidade, de escolhas que faremos a referência mais à frente, livre-arbítrio, é que vamos depurando esse espírito até chegar às camadas mais elevadas. Um outro ponto que a doutrina também aborda: deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. E veremos essa definição do que se trata também, que não é aquilo que muitas vezes nós pensamos, equivocadamente pensamos. Mas também te traz uma informação importantíssima, que a grande maioria das vezes é abordada de forma equivocada. Morri, amanhã já estou reencarnado. Morri e já estou apto a me tornar um espírito depurado. Não é assim. A natureza não dá saltos. Muito ao contrário. Então, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, está nos dizendo que fora do planeta Terra, nós estaremos em locais onde também evoluiremos, onde o progresso se fará presente. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Novamente ele reafirmando: seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então ele vai contrariar a mente em psicose. A mente em psicose, que mais à frente nós abordaremos sobre esse assunto. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas.
Mas a rapidez de seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Lembra que eu questionei se poderíamos nos tornar espírito superior? A resposta está aqui. Sim, poderemos nos tornar espíritos superiores, desde que trabalhemos para este progresso, desde que não estagnemos. Mas não existe regresso, existe sempre progresso. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso, a de um espírito impuro. Opa! A alma conserva a bagagem que assimilou ao longo de suas existências. Ou seja, as nossas qualidades, os nossos vícios estão impressos no nosso espírito. É ele que vai transmitir ao nosso corpo essas qualidades ou vícios. Veremos também isso com mais detalhe dentro da doutrina propriamente dita. A alma possui sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo, ou seja, vai contrariar o panteísmo. Então ela te diz que nós mantemos a nossa individualidade. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conheceram na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, como a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O famoso filmezinho que nos é passado, que também discutiremos com maior propriedade mais à frente. Dando spoiler, o que ele está dizendo aqui é que nós nos esquecemos enquanto estamos encarnados em nossas vidas pretéritas. Mas quando nós voltamos ao mundo espiritual, isso tudo é descortinado. E aí nós vamos descobrir que nós não somos aquela vítima que achávamos que era. De verdade. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Então, ele está te dizendo que quem dá o tom dessa evolução somos nós. Que lado nós queremos? Como vamos melhorar? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada ou circunscritas. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então ele nos avisa que não estamos sós, como alguns acreditam estarem. Os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Então ele vai te dizer que os espíritos acabam atuando no mundo material, mas lembrem-se, ele não está te dizendo que ele tem exercício pleno sob o controle do homem, daquele espírito encarnado, até porque o mundo espiritual não neutraliza a palavrinha que muita gente não gosta de usar, livre-arbítrio. Então eles nos influenciam através do pensamento, através de uma força que nós não sabemos explicar, o que o Espiritismo vem esclarecer, porém, eles não têm ingerência sobre nós. Então as relações dos espíritos com o homem são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-la com a coragem e resignação. Não é interferência. Os maus nos impelem para o mal e é-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente
ou mediante evocação. E veremos tudo isso com mais detalhe entrando na doutrina propriamente dita. Pode invocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenha vivido, os de nossos parentes, amigo, inimigo, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação em que se encontra no além, sobre o que pensam sobre nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitida a fazer-nos. Então, o espírito não pode falar tudo o que quer. Nem telefone toca daqui para lá, é de lá para cá, quando há permissão. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, inversamente, encontram livre acesso e pode obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Cuidado que tem que ser, né? Exatamente. Nas reuniões deve ser observado exatamente isso que os pontos principais da doutrina nos adverte. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre e repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre ao nosso melhoramento e ao bem da humanidade. Então, são conselhos para nos elevar, para nos melhorar, não é para adivinhar o nosso amanhã. As dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muitas mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância, zombo da credulidade dos homens e se diverte às custas dos que interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com a faculdade e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-los, que o forte e o poderoso deve amparar e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensina, finalmente, que no mundo dos espíritos nada pode estar oculto. A hipocrisia será desmascarada e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles que, com quem houvemos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde a penas e gozos desconhecidos da terra. Então nos adverte quanto ao nosso comportamento, a nossa negativa de nos transformar. Mas ensina também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar, meio de consegui-lo enquanto o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar,
conforme o seu desejo e esforço na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, os pontos principais da doutrina que aqui foi apresentado a todos, mostra ao final, eu diria que até numa conclusão, que não existe penas que não são perdoáveis. Não é que não sejam perdoáveis, que você pode conquistar a remissão dele, na medida em que você obre, que você trabalhe, que você se esforce para o seu melhoramento, para o seu progresso, para a sua transformação moral. É isso que essa doutrina vai te ensinar, e está aí, talvez, a grande chave do caminho que o homem pode encontrar para a sua felicidade, o caminho que o homem pode encontrar para a sua ascensão, para que ele possa compreender que está em suas mãos o controle, a chave para a abertura desse céu tão procurado pelo homem. Está nas mãos de cada um de nós a procura e para encontrar o caminho da transformação, o caminho da ascensão. Depende de cada um de nós. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro, ainda falando sobre a introdução, por isso dissemos que é um tópico longo, mas que é importante conhecermos para podermos bem avaliar a doutrina que nos é apresentada e não cometermos tantos equívocos nas suas interpretações ou até mesmo em suas práticas, onde ele nos aconselha essa seriedade. Não é nos tornarmos sisudo, mas termos seriedade no desenvolvimento dessa ciência, na busca dessa verdade. Fiquem em paz, nos veremos no próximo encontro.